Sou Lindóia, uma mãe trabalhadora de 28 anos presa em uma vida que parecia mais uma prisão do que um lar. Casada aos 23 anos, esperava encontrar amor e companhia, mas em vez disso me vi nas garras de César e sua mãe autoritária. Nosso filho de apenas 4 anos era a única fonte de alegria em meu mundo sombrio. Vivíamos na casa dos pais de César, uma decisão a qual fui forçada com o pretexto de cuidar da senhora Sebastiana após o falecimento de meu sogro. No início, senti empatia por seu luto, mas logo ficou claro que eu era apenas um peão em seu cruel jogo de tirania doméstica. Cozinhar, limpar e trabalhar nunca eram suficientes. Meus esforços eram recebidos com desprezo, minhas refeições ficavam intactas ou eram duramente criticadas. O refogado está pela metade, zombava a senhora Sebastiana. Faça direito desde o início. Estou ocupada e só posso fazer coisas simples, respondia eu, tentando manter a voz firme. É por isso que odeio quando minha nora me dá responde. Faça do zero então, você é uma boa cozinheira. Não é, me atrevi a replicar uma vez, mas me arrependi. Sua crueldade aumentou com o tempo, passando de palavras duras para um silêncio gelado. Começaram a me ignorar completamente, como se eu fosse um fantasma em minha própria casa. Minha presença, antes subestimada, agora parecia completamente invisível. Passaram-se 5 anos nessa atmosfera sufocante. César e eu completamos 35 e 33 anos, respectivamente. Nosso filho cresceu, mas o ar opressivo da casa não mudou. Minha sogra, agora com 63 anos, parecia se alimentar da minha miséria. Uma noite, voltando para a casa do trabalho, percebi que minha existência não tinha sentido aos olhos deles. Era uma sombra que não era vista nem ouvida. A única voz que me reconhecia era do meu filho. A ideia de perder até esse pequeno reconhecimento era insuportável. Ao chegar em casa, comecei a cozinhar imediatamente, tentando afastar a melancolia. Preparei tofu, frango frito e um refogado de pimentão e carne de porco na esperança de que nossa janta tivesse alguma normalidade. Me traga maionese, ordenou César bruscamente, quebrando seu longo silêncio. Claro, aqui está, respondi, entregando a maionese. Suas primeiras palavras para mim em muito tempo não foram de agradecimento ou de conversa, apenas uma ordem. Foi a gota d'água para minha paciência e tolerância. A noite piorou quando a senhora Sebastiana exigiu: limpe o banheiro, agora. O quê? Agora, fiquei perplexa. Sim, agora, ela insistiu, com a voz carregada de veneno. Eu respondi, incapaz de conter minha frustração. Não diga uma coisa dessas enquanto comemos. É repugnante, assim como seu coração sujo. A discussão não demorou a acontecer, e César interveio, exigindo que eu pedisse desculpas à sua mãe. Mas me recusei e me mantive firme, pela primeira vez em anos. O conflito atingiu seu auge. Naquele momento, uma decisão cristalizou em mim. Eu precisava escapar desse ambiente tóxico, não apenas por mim, mas também pelo meu filho. Me retirei para o meu quarto e minha determinação se fortaleceu. Preenchi os papéis do divórcio e os coloquei diante de César. Sua surpresa foi palpável, mas eu senti apenas uma determinação fria. Vou apresentá-los, declarei com firmeza. Diante da expressão perplexa do meu marido, percebi que finalmente havia saído das sombras. Chegará a hora de recuperar minha vida. Os dias seguintes à minha declaração de divórcio foram um turbilhão de olhares frios e comentários mordazes, mas no meio dessa tempestade, encontrei uma sensação desconhecida de liberdade. Uma noite, enquanto servia o jantar, a senhora Sebastiana olhou para a comida com desdém. Isso que você chama de comida? Até uma criança cozinha melhor, comentou ela. Mordi a língua e me concentrei no sorriso do meu filho. Coma, querido. Esta noite fiz o seu prato favorito, disse para ele. Não, que piadas, zombou a senhora Sebastiana. Só estou tentando preparar um bom jantar para nosso filho, respondi. Não finja ser poderosa. Você é apenas um fardo nesta casa, zombou minha sogra.
A tensão à mesa era palpável. Os esforços de César para menosprezar-me só intensificaram. Então, Lindóia, já pensou em como vai sobreviver depois do divórcio? Você não consegue manter uma casa, muito menos a sua própria vida, desafiou César. Encarei-o nos olhos. Tenho mantido esta família por anos. Não me preocupei em cuidar de mim mesma ou do nosso filho, afirmei. A senhora Sebastiana zombou. Nós nos viraremos. Não precisamos do seu dinheiro por pena. Mas o silêncio de César disse tudo. Ele sabia a verdade. Sem meus rendimentos, estariam em uma situação desesperadora. Nos dias seguintes, seu comportamento se tornou cada vez mais errático. A senhora Sebastiana oscilava entre tentar me convencer a ficar e proferir insultos quando eu não cedia. César, por sua vez, parecia perdido. Sua fachada arrogante desmoronava à medida que a realidade de sua dependência econômica se tornava inegável. Em uma tarde, ouvi uma conversa entre eles que me gelou até os ossos. Ela não pode nos deixar assim. Precisamos do seu dinheiro, disse César. A resposta da senhora Sebastiana foi fria e calculada. Não se preocupe, tenho um plano. Faremos a vida dela tão miserável que ela não terá coragem de ir embora. Escutar suas verdadeiras intenções ao desnudo foi uma revelação. Eles não se preocupavam comigo, nem mesmo com nosso filho. Tudo era uma questão de controle e dinheiro. Naquela noite, enquanto eu estava deitada na cama, um plano começou a se formar em minha mente. Se queriam uma batalha, eu lhes daria uma, mas não seria com palavras ou discussões insignificantes. Eu lhes atingiria onde mais doía, em seu orgulho e em seus bolsos. Na manhã seguinte, pus meu plano em ação. Entrei em contato com uma advogada que me haviam recomendado muito. Quero o divórcio e não lhes darei nem um centavo a mais do que merecem, disse a ela. Ela sentiu com os olhos brilhando de determinação. Nos asseguraremos disso. Você tem sido o único suporte da família, não é? Vamos tirar proveito disso. À medida que os dias passavam, minha determinação aumentava. Comecei a documentar tudo, os insultos, a manipulação financeira, até os menores agravos. Era hora de mudar o jogo e fazê-los enfrentar as consequências de seus atos. E à medida que construía meu caso, uma sensação de empoderamento me invadia. Pela primeira vez em anos, senti que controlava meu próprio destino. As sombras do descontentamento se dissipavam aos poucos, dando lugar a um novo amanhecer. À medida que o processo de divórcio se iniciava, o ambiente em casa se tornava cada vez mais tóxico. No entanto, a cada dia que passava, minha sensação de medo diminuía, substituída por uma determinação férrea. Uma noite, a senhora Sebastiana tentou uma tática diferente. Lindóia, querida, por que não esquecemos toda essa situação desagradável? Você sabe que somos família, disse ela. Suas palavras destilavam em sinceridade. Não se trata assim a família, como você me tratou, disse eu. César, que estava observando em silêncios, ombou. Agora você se faz de vítima. Não é tão inocente como pretende ser. Senti uma onda de raiva, mas mantive a calma. Não estou brincando, César. Só não estou mais disposta a ser seu bode expiatório. A conversa girou, como costumava acontecer, para as finanças. Você acha que pode levar nosso filho e ir embora? Como vai se sustentar? Desafiou César. Sorri, confiante. Tenho sustentado esta família por anos. Acho que vou me virar, disse eu. A expressão da senhora Sebastiana se torceu em desdém. Você não é nada sem nós. Voltará rastejando, disse ela. Mas suas palavras já não tinham poder sobre mim. Eu sabia o que valia e conhecia a verdade. No dia seguinte, me reuni novamente com minha advogada. Ela expôs claramente a estratégia. Exporemos sua dependência financeira dele. Será crucial na batalha pela custódia e pela divisão de bens. Concordei, sentindo uma sensação de reivindicação. A lei estava do meu lado e eu estava disposta a me defender. Em casa, a tensão atingiu o ponto de ebulição.
Os esforços da senhora Sebastiana para minar-me tornaram-se mais desesperados. Acha que é muito esperta, mas não passa de uma mulher de coração frio que abandona sua família, disse ela numa noite. Olhei nos olhos dela e disse: não, sou uma mulher que finalmente está se defendendo, disse eu. César interveio com uma voz carregada de veneno. Você vai se arrepender. Não conseguirá sobreviver sem mim. Mas suas ameaças caíram em ouvidos moucos. Eu estava cansada de ser intimidada. Com o passar dos dias, intensifiquei meus preparativos para a batalha judicial. Reuni registros financeiros, gravei seus comentários abusivos e compilei provas de sua negligência. Uma tarde, enquanto organizava meus documentos, meu filho se aproximou de mim. Mamãe, vamos ficar bem? Perguntou ele, com voz pequena e insegura. Eu o abracei, sentindo uma onda de proteção. Sim, querido, vamos ficar bem. Vamos sair daqui e começar uma vida nova e feliz, só nós dois. Seus braços me envolveram com força. Naquele momento, soube que estava tomando a decisão certa. O dia da audiência se aproximava, e com ele uma sensação iminente de liberdade. Estava pronta para enfrentar César e a senhora Sebastiana. Estava pronta para pôr fim ao seu reinado de terror e abuso emocional. Estava determinada a recuperar minha vida e dar a meu filho a paz e a felicidade que ele merecia. Era hora de justiça, e eu estava decidida que fosse feita. O dia da audiência chegou, um dia que aguardei com uma mistura de medo e determinação. Sentada diante de César e da senhora Sebastiana no tribunal, senti uma sensação de surrealismo. Era o momento da virada. O processo começou com uma fria formalidade. O advogado de César o apresentou como um esposo e pai devoto que lutava contra o peso de acusações falsas. A senhora Sebastiana interpretou o papel de uma sogra aflita, vítima de uma nora ingrata, mas sua atuação foi transparente e suas mentiras frágeis. Quando chegou minha vez, falei claramente, com voz firme. Tenho sido a única provedora desta família. Durante anos, o emprego do meu marido e a manipulação de sua mãe têm sido fontes constantes de tensão. César interveio com a voz tingida de falso pesar. Lindóia, como pode dizer essas coisas? Sempre te apoiei. Voltei-me para ele com o olhar firme. O apoio vai além das palavras, César. Trata-se de ações, e suas ações não têm demonstrado nada além de egoísmo e crueldade. O juiz me ouviu atentamente enquanto eu apresentava minhas provas, registros financeiros, gravações de seus abusos verbais e testemunhos de vizinhos que testemunharam seu comportamento. A verdade era inegável. À medida que as provas se acumulavam, a fachada de César começou a se desfazer e a compostura da senhora Sebastiana se desfez. Sua máscara de inocência desapareceu. Na sala, reinava o silêncio e a tensão. Então veio a revelação que selou seu destino. Meu advogado apresentou fotos e documentos que comprovavam a infidelidade de César e o relacionamento ilícito da senhora Sebastiana com um vizinho rico, o senhor Reis. A sala do tribunal explodiu em murmúrios quando as imagens que os mostravam em posições comprometedoras foram exibidas. Seu engano tinha sido exposto. O rosto de César ficou pálido e seus olhos se arregalaram. A expressão da senhora Sebastiana se transformou em fúria e suas mãos tremeram. Invadiram nossa intimidade, gritou ela com voz estridente. Eu a olhei com voz tranquila, mas firme e disse: não expus a verdade, é apenas a verdade que ambos têm escondido por tempo demais. O juiz chamou a ordem, mas o estrago já estava feito. Sua credibilidade estava destruída e suas mentiras foram expostas à dura luz da sala. Quando a audiência chegou ao fim, o veredicto do juiz foi claro. Concedeu-me a custódia completa de nosso filho e ordenou uma divisão justa dos bens. César e a senhora Sebastiana ficaram com pouco mais do que suas reputações destroçadas. Ao sair do tribunal, senti um peso sendo tirado dos meus ombros. Os anos de manipulação e abuso emocional tinham finalmente acabado. Enfrentei meus opressores e saí vitoriosa.
Mas o momento mais doce veio quando meu filho correu para os meus braços fora do tribunal, com o rosto radiante de alívio e felicidade. Conseguimos, mamãe, disse ele, com a voz cheia de alegria. Enquanto nos afastávamos e a promessa de um futuro melhor se aproximava, soube que o melhor ainda estava por vir. A história de hoje chegou ao fim. Não se esqueça de comentar qual lição você tirou dela. Também deixe um like no vídeo e se inscreva para não perder os próximos vídeos. E se você quer conhecer o final da história do homem que estava sendo traído e descobriu através do policial que lhe disse que o amante de sua esposa estava internado no hospital, clica no vídeo que está aparecendo aí na tela. Te vejo nessa história. Grande abraço!